Teve uma interrupção. Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Hobby Linux Brasil. E hoje estou trazendo um vídeo diferente, né? Eu estou aparecendo e tive essa ideia de fazer vídeos com algumas notícias peculiares da semana, do mês, né? E de alguns tempos pra cá. Por exemplo, esse é um vídeo protótipo, eu estou fazendo apenas um teste, né? E eu tive essa ideia depois de conversar com um amigo meu da AP Games, que é Ficou baixo, né, pessoal? O vídeo, na época que foi lançado, ele ficou um pouquinho baixo, eu não sabia. Mas é que se a pessoa estiver vendo só esse vídeo, ela vai estar aumentando, né, o volume para poder prestar atenção e tudo. Aqui transmitindo para vocês, eu percebi que ele está um pouquinho baixo. Mas eu aumentei aqui para ver se ficou melhor. Vamos ver. é um canal que tem no YouTube, AP Games, vou deixar o link na descrição para vocês verem. E quem quiser, né, visualizar. Tô falando do canal do Arthur, um amigo meu que tem o canal chamado AP Games, né, de Arthur Prata, AP Games. Ele fala de futebol, mais de futebol, né, mas ele fala também de outros games que fala de esporte também e outros games que não são de esporte também. Esporadicamente ele também O canal fala dele lá. fala de jogos, fala de games, né? Fala de esporte também, futebol, basquete, tudo. E vale muito a pena. Então, conversando com ele, tive essa ideia, né? De fazer esse tipo de vídeo com notícia, com as coisas que acontecem no mundo Linux, né? Jogos e tudo. Aí ele falou, pô, faz assim, assim, assado, que eu acho que vai dar certo e tal. Eu falei, então, vamos lá, né? Vamos tentar a sorte, vamos ver se. Foi daí que veio a ideia. Conversando com ele, eu tive essa ideia e é uma coisa que às vezes ele mesmo fazia no canal dele, às vezes ele faz algumas notícias do que acontece no mundo dos jogos de videogame, né? FIFA, aquele PES, existe ainda o PES? Nem sei. Mas o do PES também, algumas notícias de basquete, também algumas notícias do mundo dos esportes, da vida real e dos jogos também de videogame. Dar certo. E vocês estão vendo que eu tô com esse fone com esse fone no pescoço, né? Porque ele tem um microfone que o microfone dele é muito bom, só que pô, eu tentei captar pelo microfone do notebook que eu tô usando, mas esse microfone não é muito. Se tá ruim esse volume aí, é, ficaria pior se fosse do notebook, que é o microfone é longe, fica aquela coisa terrível. E aí eu colocava esse aqui, ó. Quando esse microfone funcionava, eu colocava aqui no pescoço e captava mais ou menos, né, com um pouquinho de chiado. Mas melhorou bastante hoje em dia, agora com esse microfone aqui, né? Que nem é uma coisa perfeita ainda, mas é muito melhor do que tinha antigamente, né? Esse aqui que eu tô usando no pescoço é bem melhor. E vamos lá, vamos para as notícias, né? Vamos primeiro eu vou falar algumas coisas para vocês. Vou dar uma adiantada de vez em quando, né? Porque como é um protótipo e tá, algumas coisas estão escritas, eu fico lendo e lembrando e tudo, aí fica uma coisa um pouco, né, arrastada e demora um pouco. Esse vídeo ficou com 22 minutos, mas com certeza eu acabo antes, né? E, e fico falando algumas coisas que vão acontecer no futuro nesse vídeo, né? Mas isso aí eu não vou mostrar para vocês não. É só analisando mesmo o conteúdo, né? Vamos lá. Esse tipo de. Vou E botar eu aqui, quero ó. passar. Eu sempre Vamos lá, vamos lá. vejo Vamos diretamente. pessoal que me segue sempre vê as coisas. E eu aí pensei, falei, pô, grande aparece Estou explicando por que que eu criei o Cerob Linux Notícias. Provavelmente todo mundo já sabe, né? Então isso não é tão importante. notícias relacionadas a desktop, né? Eu vou falar algumas coisas ao dia 25. A, Claro que a semana, né? coisas relevantes, mas Durante a nada semana. que tenha, O assim, formato é praticamente o mesmo, né? Até hoje. ênfase na notícia. Acho que não vale a pena, não. Mas uma das notícias que eu achei bem relevante foi que o Fedora 24 foi lançado, né? E ele veio com vários. Fedora 24. Vocês conhecem o Nobara? O Nobara é baseado no Fedora, feito por Glorious Egg Roll. Pois é, nessa época aqui, meus amigos, nem o próprio Glorious Egg Roll usava Fedora. Ele usava o Arch Linux. Pois é, ele nem pensava em usar Fedora. Era Arch Linux, como muita gente usa Arch Linux porque é uma coisa mais dinâmica, né? Aquela coisa de você criar suas próprias coisas, né? Modificações e tudo. E para quem usa Fedora e tem o drive proprietário da NVIDIA ou da AMD instalado, né, aquela coisa toda, eu não recomendo que vocês atualizem. Você também que usa o repositório do Mesa Git ou alguns aperfeiçoamentos do sistema, eu não aconselho você a atualizar por enquanto. Espera lá para outubro, mais ou menos, setembro. Setembro, acho que é mais legal. Setembro você atualiza. Isso aí eu falo o seguinte, porque o drive proprietário da NVIDIA era muito complicado, ainda deve ser, muito complicado de atualizar o sistema com ele instalado. É bom você desinstalar o drive NVIDIA e depois atualizar o sistema. Eu não sei como é que está hoje, eu não sei se isso eles já corrigiram, né? Você tem o drive proprietário da NVIDIA, atualiza o sistema e
já atualiza tudo bonitinho sem quebrar? Não sei. Então, assim, pode ser que isso já tenha sido resolvido hoje em dia. Nessa época, não. Por isso que eu falo isso nesse vídeo. Porque os repositórios. Eu tive uma semana com o Nobara Project, agora tô com SteamOS, o Waste of Peace falou aqui. SteamOS do rolo. Ah, sim. Então, o Nobara é aquilo, você tem que usar de forma comum, especificamente para jogos, ele serve, né? Terceiros, por exemplo. Pois é, o Fedora 24 era o Fedora da época, há 6 anos, era o Fedora 24. E eu usava ele no notebook, com placa de vídeo e processador Intel. E era tranquila a atualização, né? E assim, eu costumava falar muito de Fedora e Ubuntu. Pois é, dá até pra comparar, né? Como é que eu estava há 6 anos atrás e agora. O Quase a mesma coisa. e o Luciano Fedora, né? O pós-install também, provavelmente. Ah, o Russian Fedora não existe mais, quer dizer, eu acho que não. Era um repositório que a gente usava no Fedora para instalar algumas coisas, mas infelizmente ele começou a ter alguns probleminhas de segurança. Aí eu mesmo acabei abandonando depois. Eles não estão atualizados com esse sistema. Eles ainda estão trabalhando ainda para que os seus pacotes se adequem ao Fedora 24, até porque o lançamento do Fedora 24 ele atrasou um pouquinho, então a galera Como sempre, o Fedora trazendo o lançamento, né? Acho que o pessoal que conhece o Fedora já sabe. desses repositórios, né, a galera da comunidade falou, não, vamos esperar isso em versão beta, Blá blá blá. Blá blá blá. Deixa eu passar pra frente. depois vocês atualizam, que aí eles tiverem que foram implantados Por isso que o vídeo demorou tanto. É um blá 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 danado, não precisava falar essas coisas. para Gnome, para quem é aluno Deixa eu ir pra próxima notícia, né? Porque aí a gente já comenta aqui. concorrente oficialmente. Outra coisa que aconteceu nessa semana é que a própria Red Hat, a mantedora do Fedora, ela anunciou oficialmente os pacotes Flatpak, né, concorrente ao Snap da Canonical. O Flatpak estreava nessa época, 2016. Pois é, pessoal. Muita coisa boa aconteceu essa semana aí do primeiro Sir Rob Linux Notícias. Né? Por que eles criaram esses pacotes, né? Eles estão tentando ainda, né, resolver esse problema dos programas empacotados, né, que o Snap da Canonical foi feito para ter esse objetivo. Ter o programa empacotado para que ele não sofra problemas de dependência do sistema, né? Porque, para quem não sabe, os programas em qualquer computador, em qualquer sistema operacional, Windows e Linux e alguns outros. Faz apresentador de telejornal. Pois é. Deveria ser, mas não é. Eu pego a notícia e fico comentando. Não era para ser exatamente assim. Era para ser pra só dar notícia. Inclusive, uma das pessoas que viram os primeiros Rob Linux Notícias falou: Olha, você podia dar as notícias. Né, dar a notícia e acabou. Porque ficar falando é mais para outros tipos de vídeo. Nessa época, inclusive, aqui nem existia podcast, eu acho. 2016, acho que nem existia. Que eu saiba, acho que não. Então, essa coisa de ficar conversando é bom para esses tipos de vídeo, né, de podcast assim. Do que eu tava falando aqui, explicando o que é Flatpak e tudo, né? Não dá para fazer isso em todo vídeo de notícias, é complicado, né? Se as pessoas querem se informar sobre o negócio, é bom que elas procurem, né? Acesse o site oficial e dê uma lida. Infelizmente, assim, em vídeo não dá. No caso do Windows DLLs, né? E no caso do. E aí, né? Aí o Flatpak surgiu nessa época, né? Que legal, olha só. O Então Flatpak já tá velho. eles já têm sistema de empacotamento. Eu li para vocês Deixa eu passar aqui para frente. sucintas, bem resumidas, e dá para você entender mais ou menos o que é o teste do Snap. E percebeu que Tá, vamos dar uma adiantada aqui, porque, nossa, sabe? Eu tô comentando aqui que o Flatpak, tanto o Flatpak quanto o Snap, ele tem um problema de serem muito gigantes os pacotes, né? As dependências e tudo. Porque, por exemplo, você tem o LibreOffice, e aí o LibreOffice, em vez de ele ser ali uns 200 megas, 50 megas, 100 megas, ele acaba sendo quase 1 giga, porque ele precisa das dependências, precisa de todo o sistema para ele funcionar, né? É isso que eu tô explicando aqui. Hoje em dia eu consigo falar com mais rapidez, né? Na época, né? As coisas ainda estavam frescas na minha cabeça, eu não saberia falar como eu falo hoje. exato. Usei também muito a distro Caixa Mágica, que era uma distro portuguesa. É mesmo, cara? Caixa Mágica. Nunca ouvi falar. Depois eu vou dar uma pesquisada. E no Windows, né, tem esse problema. Se Vamos conta lá. mais sobre o site, e é um site que tem muita notícia, acho um site Foronix, site Foronix. Eu estou recomendando o site Foronix. É um dos sites que eu mais lia e eu resolvi trazer muitas notícias dele para cá. Linux,
E também para jogos eu falo do Game On Linux, né? São os dois sites que eu mais acessei, mais usei para trazer as notícias. Hoje em dia eu estou um pouquinho independente deles, né? Eu não estou tão dependente deles hoje em dia, mas ainda dependo muito deles para as coisas. Ao dia 25, resumidamente. Esses jogos que eu bem, né? Ah, e eu falei de Flatpak e o Fedora, né? Agora eu vou começar a falar de muitos jogos que estão sendo portados para Linux, porque antigamente a gente não tinha o Proton, né? Então a gente tinha que, né, o jogo tinha que ter a versão para Linux para poder jogar no Linux. E era uma coisa surpreendente. Alguns jogos que vão aparecer aí, era surpreendente que estavam vindo para o Linux. Quando um jogo provavelmente não vai rodar muito bem no Linux, eu já aviso, esse jogo foi portado para Linux, porém ele não deve rodar muito bem, porque alguns sites fizeram testes, o próprio Foronix de vez em quando faz testes nesses jogos, e Um sotaque muito carregado, um sotaque carioca muito carregado, né? Pois é, eu dei uma diminuída nesses chiados e Nel, coisa no carioca, Nel, de falar assim percebe também. que a performance não é muito boa. E aí eu tô falando de jogos nativos que, mesmo sendo nativos, não rodam bem, rodam mal. Não tão bem quanto rodam as suas versões do Windows, né? Pois é. Ó, esse aqui, ó, Em relação a Linux, é que o jogo Hitman, o último jogo Hitman que saiu, de 2016, ele está sendo trabalhado para Linux. viu só? O jogo Hitman. Isso era uma coisa surpreendente pra época. Um jogo AAA, né? Um jogo bem cotado, assim, bem conhecida, a série de jogos do Hitman, né? E o novo, o mais novo, era o mais recente, olha lá, foi lançado em março. Já estava sendo portado para Linux em junho. Quer dizer, bem recente. Era uma coisa surpreendente na época. Eu fiquei muito feliz com esse tipo de notícias na época. Eu e muita gente que acompanhava os primeiros Rob Linux notícias, né? Não significa que ele vá ser. Rob Linux, depois fale mais sobre essa história da Bud querendo dar suporte ao Proton, agora que o Steam Deck passou de 1 milhão de dispositivos vendidos. Pois é, né? Pois é, né? Pois é, vamos falar disso também daqui a pouco. Vamos comentar isso daqui a pouco também. É, muita coisa mudou de 2016 pra cá, hein? Para Linux, mas já estão trabalhando no jogo. E isso a gente identificou acessando o site da Steam Database, né? steamdatabase.info/linux. Vocês conseguem ver lá os jogos que foram portados para Linux e no steamdatabase.info você busca o jogo e você vê status, você vê pacote, você vê coisas que estão acontecendo no jogo. E esse jogo Hitman sofreu uma atualização nos seus arquivos e apareceu lá os episódios do jogo, né? Paris, Sapienza, Marrakech, as expansões 3, 4, 5 e por aí vai. Todas as expansões estavam aparecendo lá, quer dizer, eles estão trabalhando no Linux ou estão fazendo um porte rápido ali para fazer alguns testes. Pode ser que seja portado, pode ser que não seja. Se for portado, ótimo, porque esse jogo, os ritmos de as outras versões de Hitman são muito boas, né? É um jogo muito bom, muita gente gosta e é bem falado, né? E tudo. E se ele for portado para Linux, vai ser muito bem-vindo, como todos os outros que estão sendo portados para Linux. E aí a gente soube, né, pessoal, que depois do Hitman tiveram muitos outros. Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, depois Shadow of the Tomb Raider, né? A, a série de jogos da Tomb Raider, né? E teve também Hitman. O Hitman 2 infelizmente não veio, mas o Hitman 1 veio. E todas as suas DLCs, né? Depois vieram os Total Hammer, Total War, Warhammer e muitos outros. Grid, Autosport, Waste of Pitos lembrou bem ali. E teve Grid Autosport, teve Dirty Rally e teve Deus Ex Mankind Divided, né? Tiveram muitos outros. Falo muito, né, nos Rob Linux Notícias que vieram depois, eu falo muito de coisas que aconteceram com Deus Ex Mankind Divided, né? Tanto porque eu tinha esse jogo, ele não rodava muito bem, mas os desenvolvedores ficavam tentando melhorar o jogo e nunca conseguiam direito, né? Hoje em dia nem precisa mais, porque é só usar a versão do Proton já roda muito bem. Que tomara que seja um Tinha no dia que eu tava gravando o Rob Linux Notícias, estava tendo lavação de louça, né? E aí acabou fazendo muito barulho aí de lançados também. prato e tal. Porque o microfone estava muito sensível, ele captava coisas longe, demais. E vão ser muito bem-vindos, né? E era de dia, assim, um pouquinho depois do almoço, Esperamos a que gravação. venha também. E ele é no estilo stealth, eu acho. Pois é, eu fico tentando explicar as coisas, em vez de dar logo a notícia. Por isso que é bom, depois de alguns vídeos, depois eu comecei a escrever tudo. Tudo que eu falo no Ser Rob Linux Notícias, pessoal,
tudo assim, quase 100%, 99,999 é escrito. Não tem nada como eu tô fazendo nesse vídeo de improviso. Nada, nada. Acabou. Essa história não existe mais. O jogo já foi lançado, né? Mas está sendo trabalhado para Linux. Blá blá blá. Ou foram lançados para. O Hitman foi a bomba, vamos dizer, né? E esses outros que eu falo foram jogos que os desenvolvedores resolveram criar a versão nativa para Linux de olho nas Steam Machines que estavam surgindo nessa época, né? Ou elas já existiam, eu acho. Para Linux ou foram portados. Ó, Groundbreaker. Vamos dar uma olhada para ver se ele ainda existe. E se a versão para Linux ainda... Groundbreaker, é esse mesmo? Vamos ver. É ele mesmo, tem versão para Linux, ainda é um jogo que existe, né? Vamos dar uma olhada aqui. É um jogo que existe, foi lançado realmente em 2016. Olha, tem até a demo ainda para você baixar, mas a demo só tem para Linux, para Windows. Mas o jogo é baratinho, né? R$ 2 e pouco. Não me lembro como é que ele é, deixa eu ver. Ah, tá. É um jogo de estratégia em plataforma, assim, né? Esqueci o nome. Como é que é? Combate em turnos, estratégia, tal, tal, tal. É, ele estava sendo feito Tem modo single player. single player e multiplayer também. Ah, Swarm Riders é um jogo free, feito por... Esqueci o nome dele, Machado. Deixa eu ver se ainda existe. Swarm Rider. Swarm Rider é gratuito, tem Swarm Rider Omega. Ó, gratuito, ainda tem a versão do Linux aqui. É um jogo gratuito e os outros são pagos, né? Os outros do Walter Machado. É, vários jogos do Walter Machado, brasileiro. É, o cara, ele era dentista e passou a ser desenvolvedor de jogos, como principal função agora. E ele faz muitos jogos psicodelicamente psicodélicos. O último parece que é esse aqui. Eu não sei se ele já começou a fazer, já lançou, deixa eu ver. 24 de maio. É, já lançou, né? Como é que é o nome do jogo? Acro. Lançou. Deixa eu ver como é que é esse jogo. Parece que é um jogo de você ficar voando, né? Parece, sei lá. Roda bem no Linux, já falaram aqui, ó. ProtonDB. Interessante. Então, o Swarm Rider era um jogo que estava sendo portado para Linux na época. É um jogo free e tem uma peculiaridade nesse jogo. Ele E é frenético, é um jogo muito bacana. Um dos melhores que o Walter já fez é Free, né? Um dos melhores. foi feito por um camarada chamado Walter Walter Machado, que é um Machado, brasileiro. brasileiro. Pois é. Deixa eu botar aqui pra frente pra gente ver o próximo Foi jogo. também lançado para Ponto Easy. um jogo de plataforma que se passa dentro de um computador. O jogo é bem leve. Acho que é um jogo também que deve ser interessante. Eu não joguei, mas provavelmente deve ser interessante. Ponto Easy. Né, jogue e fique sabendo como que ele é. O nome dele era Ponto Easy, agora deve ser outro nome, porque não tá aparecendo ali não. Deixa eu ver aqui se tem o link dele se tem o link dele na descrição. Tem. Deixa eu ver se deixa eu ver se ele ainda existe. Aí existe, ó. Ah, não existe. Não existe porque foi removido da loja por alguma coisa, né? Algum motivo. Mas todo jogo que era portado para Linux, né? Em 2015, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, todo jogo que era portado para Linux era uma vitória, era uma conquista. A gente gostava muito de saber que o jogo tinha suporte para Linux. E a gente ficava muito feliz e acabava comprando o jogo. Era um marketing positivo para o jogo ter a versão para Linux, né? Que a gente ia lá e comprava o jogo. Eu, inclusive, adquiri muitos jogos nessa época com esse apelo emocional, vamos dizer assim. Legal. Bom, esse aqui é um jogo de point and click, né? Muitos jogos de point and click têm versão para Linux porque não deve ser tão difícil de portar, né? Então o Cursed é um jogo que é um deles, né? Que surgiu na época e que tinha a versão para Linux e quase que eu adquiro porque eu me empolguei com essa coisa, né? De ter versão para Linux. Vamos lá, vamos ver o próximo. Bon Bon. Bon Bon, vamos dar uma olhada? Bon Bon. Estratégia de base dividida em waves. Bonnie Bonnie? Parecido Ou é separado? algum que eu já vi. Mas o gráfico é engraçadinho. Bonnie Bonnie. Vamos ver. Ele tem suporte para 12 idiomas. Bonnie Bonnie. Com certeza inglês e tal. Por exemplo, mas Bonnie Bonnie tudo junto. uma olhada e vi que não tem para português. Mas se você entender um pouco de inglês, ou até tem para espanhol. Né? Se você entende um pouco de outro, Não existe, não deve existir mais.
mesmo assim você não vai ter problema, porque é um jogo de, né, de estratégia, de bases e tal. Vamos dar uma Tem, olhada aqui. tem muito diálogo, Não existe mais. é diferente do Cursed, né? Não existe mais. Vamos para o próximo. Não tem Breached. Eu até adquiri o Breached. Breached. pra Linux, mas se for daqui a alguns dias, né, quando eles resolverem o problema, a gente de repente Tem pode versão para Linux, eu acho. Tem, olha lá. 24 Tem. Eu por até já joguei ele, é interessante. portar Eu tive um pouco de dificuldade de jogar porque eu tinha uma placa fraca na época Force. que eu adquiri. Hoje em dia acho que eu conseguiria. É o jogo que foi lançado. Deixa eu só parar aqui um pouquinho para dizer do Breached, sabe como é que fala? É um jogo um tanto interessante, porém eu achei ele um pouco pesado para movimentar o personagem. Eu tive um pouco de dificuldade. Mas hoje em dia deve estar melhor, né? Com certeza eles devem ter ajeitado. Mas eu não sei se minha placa era fraca, eu não conseguia mexer. Mas é um jogo interessante. Forced Showdown. Já tinha o Forced normal, sem ser Showdown, né? E aí lançaram o Forced Showdown depois. Porque o 1 fez muito sucesso, a versão do Linux, né? Eles resolveram portar o 2 também. Há alguns meses atrás e agora portado para Linux, sendo que ele é um jogo da série Forced, que inclusive eu tenho o anterior, que foi lançado O em novo 2000. também é, entendi. É um jogo de Mas o RPG Forced Showdown não. O Forced Showdown rodava direitinho. amador, Pô, o 1 é muito bacana. O tem um 1, eu visual tenho um, muito bom, eu tenho dois. que Se eu tenho dois, eu não consegui funciona jogar direito ele, mas o 2 que é o Showdown, né? gráfico muito legal, a O jogabilidade 1 eu achei muito legal. O 1 interessante. eu gostei, a jogabilidade boa. Pode jogar 4 jogadores. Dá pra jogar 4 jogadores. Se você botar 4 controles, você joga o Forced. O Showdown ainda nunca consegui jogar ele direito. Deixa eu Tático, botar aqui pra frente. agora, só que eu espero que né, para Linux Ah, o Dead Island. Tem Dead Island Definitive Edition e Dead Island puro e Dead Island Riptide, né? São jogos que são feitos pela mesma companhia do Dying Light. Hoje em dia a gente discute essas coisas que o pessoal trouxe aqui no chat pra gente conversar, né? E em 2016 não se tinha, era tudo mato. Em 2016 era tudo mato. Você tinha a Feral Interactive, deixa eu botar a tela do site deles aqui. Em 2016 você tinha a Feral Interactive portando jogos para Linux, né? Aí, ó, Grid Legends era para ter versão para Linux, não, infelizmente não fizeram, mas eles estavam trabalhando. Total War Warhammer 3 para Mac e Linux. É o último jogo que eles portaram para Linux nesta data agora, 2022. Não sei se foi 2021 que eles portaram, mas faz pouco tempo. E aqui os futuros lançamentos, ó. Lara Croft e Temple of Osiris, sei lá como é que fala, para Switch. Eles estão trabalhando mais com Switch hoje em dia lá. Lara Croft e The Guardians of the Light. Grid Legends eles vão portar para Mac. Sendo que o jogo Grid Legends já foi lançado e ele já roda no Linux provavelmente bem. Fique na paz, grande abraço e eu tô indo nessa e até qualquer hora durante a semana vai ter gameplay aí, fazendo uma peripécia aqui de testes gráficos jogando, beleza? Valeu!